paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Comenta aí como que passaram a semana, se tá tudo bem. Vamos hoje falar mais uma vez uma história da palavra de Deus. Muito bem. E a nossa história hoje está no livro de 2 Reis. E 2 Reis é no Novo ou no Velho Testamento? No Velho Testamento. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. E o nosso versículo-chave vai ser o capítulo 5 e o versículo 14, tá bom? Capítulo 5, versículo 14 vai ser o nosso versículo-chave e no final eu leio com vocês. E vim hoje trazer mais essa história da palavra de Deus. A história de hoje vai falar um pouco sobre um homem chamado Naamã. Vocês já ouviram falar a história de Naamã? Naamã era um comandante lá, um chefe do exército do rei da Síria. E Naamã, mesmo com toda a sua influência que ele tinha, todo o poder assim de ordenar e comandar, ele tinha um problema que o incomodava. Naamã, ele era doente. Ele tinha esse problema físico que, além de incomodar a sua aparência para os outros, lhe machucava, as feridas lhe doía, porque a lepra, a qual era a doença que Naamã tinha, essa doença causa feridas na pele e feridas machuca. Às vezes a gente tá com algum probleminha, tipo alguma coisinha, sabe, essas pelezinha, cutícula que sai no dedo, não já dói? Quando a gente corre e cai e se machuca, não já dói? Imagine agora Naamã com todo o seu corpo desse jeito. E Naamã estava ali, mas mesmo desse jeito, ele foi permitido pelo rei para que continuasse exercendo a sua função. O que já era um privilégio para Naamã, porque as pessoas que tinham essas doenças, eles eram isolados das outras pessoas, porque a doença a qual ele possuía era uma doença que contagiava outras pessoas, passava de uma pessoa para outra. E tinha um grande problema, porque hoje, no tempo que nós estamos, existem algumas pessoas que têm plano de saúde, aqueles que não têm acesso aos hospitais pelo Sistema Único de Saúde, a qual nós conhecemos como SUS. Mas antes não tinha isso. Eles não tinham como procurar um abrigo assim de um hospital. Muitas pessoas eram isoladas em uma cidade distinta para que eles não saíssem ao encontro do outro. E aqueles que saíam, que aconteciam, eles tinham que se identificar vestidos de sacos, sabe? De roupas que identificava que ele possuía a doença, para que ninguém ali se aproximasse dele. Então, imagine a tristeza que aquelas pessoas tinham. Além de estar doente, eles não tinham um contato direto. Mas Naamã, até nisso, ele já foi privilegiado. Mas o que é que acontece? A doença, ela incomodava. E como incomodava ali Naamã, com certeza, ele queria uma cura. Quem é que está doente e não quer ser curado? Ninguém, né, minha gente? Todo mundo que está doente quer ser curado. Seja o mínimo problema que seja, uma dor de cabeça, uma dor na barriga, que caiu, machucou o joelho, machucou o cotovelo. Todo mundo quer ser curado, não é isso? E certo dia, Naamã lá, vestido padronizado para comandar o exército do rei da Síria, participou de uma guerra. E naquela guerra da qual Naamã participou, ele trouxe consigo uma menina. E essa menina ficou trabalhando na sua casa como empregada. E ela tinha ali contato sempre com a esposa de Naamã. E ali, certo dia, ela observando a tristeza da esposa de Naamã e observando também que o seu chefe ali da sua casa agora era uma pessoa doente. E ela comentou com a esposa de Naamã: ah, se meu senhor, como eles se referiam aos chefes da casa, né? Ah, se meu senhor conhecesse um profeta
profeta que existe. E lá o profeta Eliseu, se ele fosse até lá, o profeta curaria ele em nome do Senhor Jesus. E quando a esposa de Naamã ouviu isso, corre até Naamã e vai até lá e conversa com Naamã. Olha, existe um profeta chamado Eliseu, e que se tu fores à procura dele, tu serás curado. Assim disse a menina da qual foi que trouxeste para a nossa casa. E aí, já focando na menina, ele observando o que ela então tinha falado, ele pensou e foi à procura do seu chefe, que era então o rei da Síria. E quando Naamã falou com o rei autorizou e escreveu ali uma carta para o rei de Israel. Para o rei de Israel. E o rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele se aperreou, minha gente, ele se desesperou. E sou eu Deus para curar? E sou eu Deus? E rasgou as suas vestes, porque ele sabia que ali sempre existia guerra. Então, a qualquer momento poderia ter um conflito entre os sírios e o povo de Israel, assim como ele também se questionou que ele não tinha poder para a cura. Mas quando Eliseu ficou sabendo que o rei havia rasgado as suas vestes, mandou então o mensageiro dizer que trouxesse ali Naamã até ele. E quando Naamã foi achando que Eliseu ia colocar a mão sobre ele e rapidamente ali ele seria curado, Naamã mandou um mensageiro até ele e disse a ele que ele mergulhasse no rio por 7 vezes, lá no Rio Jordão por 7 vezes. E Naamã se revoltou. Naamã queria cura. Mas Naamã queria cura de uma forma bem simples. Naamã não queria fazer esforço. Não tem gente que é assim, né? Quer uma coisa, aí vai lá, pega a mamãe. Olha, mamãe, me dá vamos dizer a menina. Mamãe, me dá uma boneca. Ou menino, mamãe, me dá um carro. Mas não quer obedecer, não quer fazer os deveres de casa, né? A mãe às vezes diz assim, menino, olha a hora de tomar o banho. Vou nada, eu quero assistir mais. Menino, vamos lá lavar as mãos para almoçar. Não, mamãe, minhas mãos estão limpas. E assim era Naamã. Naamã queria cura, mas ele não queria fazer nada. E tem um detalhe. O rio ao qual ele foi mandado tomar o banho, fazer o mergulho por 7 vezes, era um rio sujo, um rio imundo, minha gente. E Naamã vai, então questiona. Não existem outros rios aos quais eu possa mergulhar? Eu não vou nesse rio, não. Pronto, não vou. Não vou mergulhar nesse rio, que esse rio está sujo. E Naamã pegou ali a comitiva que tinha ido com ele e foi, querer ir embora. Mas alguma daquelas pessoas que estavam ali foi até Naamã e disse, meu senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer outra coisa, o senhor não faria? Aí Naamã pensou, mesmo assim emburrado. Eu não vou não, eu vou embora para minha casa. Meu Senhor, continuou insistindo aquelas pessoas. Senhor, faça o que então o profeta mandou e vamos ver o que acontece. Naamã tira toda a roupa que ele tinha, né? Ficou só com a parte de baixo. Ele tirou a roupa do qual ele era comandante e decidiu entrar no rio. Um rio sujo, onde Naamã estava ali tirando o seu orgulho, a sua, sabe, aquele poder de autoridade, de se achar o tal. Aqui existe muita gente que é assim, se acha melhores do que os outros. E eu sempre comento aqui com vocês que nós não somos melhores do que ninguém. Somos todos iguais. Apenas diferença físicas e algumas diferenças de atitudes emocionais.
mas somos iguais uns com os outros. E ali Naamã vai e resolve entrar no rio. E ele vai, e dá o primeiro mergulho. Quando ele levanta, será que Naamã teve dúvida? Com certeza, minha gente. Não foi em vão que ele precisou dar 7 mergulhos. A cada mergulho, com certeza passava algo ali em sua mente. E eu acredito que a cada mergulho, Deus já estava trabalhando ali no coração de Naamã. Para que ele entendesse que nós não somos nada, nós não temos nada, se o Senhor Jesus não for conosco. Se o nosso Deus não estiver conosco e se Ele não nos proporcionar, nós não somos nada sem Ele, tá bom? Isso que nós temos, um trabalho, seja o trabalho que for, a família, poder aquisitivo do quais as pessoas tenham, isso aí não é nada se você não tiver Deus. Porque sabemos hoje que muitas pessoas têm condições financeiras, mas lá o seu coração está escuro. Escuro muitas vezes por problemas de doença, como Naamã, muitas vezes por problemas familiares e muitas vezes por problema da doença mais difícil que existe, que é a doença psicológica, a doença emocional. Mas Naamã, ele deu os 7 mergulhos. Vamos lá contar comigo? Já foi 1, lembra? 1. 2, nada. 3, ixi, será que vai acontecer alguma coisa? Pensava Naamã. 3, 4, né? 4, 5, 6. Eu acho que quando chegou no 6º mergulho, Naamã, ele ficou com o coração em ponto de sair pela boca, acelerado, e agora é o último. Será que vai acontecer? Então ele mergulha, olha, com todo o desejo, com toda a vontade, para ver se o milagre vai acontecer. E aí, depois de 7 mergulhos, será que aconteceu o milagre? E quando Naamã levanta, minha gente, Naamã está limpo. Limpo. Sua pele se tornou muito limpa. Vamos ver o nosso versículo-chave? O versículo-chave, o capítulo 5 e o 14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne, que é a sua pele, se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Que lindo, minha gente! Para a glória de Deus. E Naamã se encheu de alegria e queria então presentear, mostrar a sua bondade, né? Mas ali, Eliseu, ele não quis. É porque aquela coisa, dai de graça o que de graça recebeste. E foi Eliseu que curou? Não, Eliseu foi apenas um canal para mostrar o poder de Deus sobre a vida de Naamã. Mas Eliseu, por que Eliseu ia cobrar? Por que Eliseu ia querer algo em troca se ele não é o dono da cura? Ele não é Deus. Ele é apenas um caminho para que Naamã pudesse ser curado. E para finalizar a nossa história de hoje, Naamã, ele conseguiu o seu milagre. Mas ele conseguiu primeiramente porque Deus usou de alguma forma alguém para que chegasse essa possibilidade até Naamã. E vocês lembram quem foi que eu falei? A menina. Aquela menina havia sido trazido para sua casa. Lembra que eu disse em meio a uma guerra? Naamã trouxe aquela menina para sua casa, para que ela ficasse ali trabalhando para ele, para a família, para a esposa. E aquela menina tinha de tudo para não contar a Naamã. Certamente a Bíblia não confirma, mas os historiadores dizem que pode sim haver uma possibilidade dos pais dela, aquele exército ali de Naamã, ter matado os pais dela. Então veja,
Essa possibilidade ela é muito lógica, porque ela estava lá com a sua família e ela foi trazida sozinha para a sua casa. Então, quando a gente sabe que tem uma guerra de um povo contra o outro, a ideia de cada exército é destruir por completo. Mas Naamã trouxe aquela menina. E ali ela tinha de tudo, de tudo, de tudo. De ter a mente assim, de ter mágoas, de ter tristeza, de ter raiva. Muitas vezes poderia até ter ódio. Mas aquela menina, ela conhecia o Deus a qual nós servimos. E ela não permitiu que aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia tomasse conta. Porque quando a gente é normal, a gente ser machucado e ficar triste, sentir raiva, tudo isso. O que a gente não pode é dar ali, motivo àquelas emoções para que ele venha mais e mais causar mais dores e sofrimento. E o que acontece? Ela, na sua simplicidade, em meio àquele momento que ela estava vivendo, aquela tristeza que ela sentiu, ela permaneceu fiel a Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que crianças também são fiéis, tá bom? Independente do problema. Aquela menina era uma criança, uma pré-adolescente, mas ela permaneceu fiel a Deus em meio à circunstância a qual ela estava vivendo. E ela deu prioridade a mostrar Deus na sua vida, falando para a esposa de Naamã sobre Eliseu, do qual eles nem sabiam, não tinham nem ideia de que isso poderia acontecer com ele. Se não fosse a menina, Naamã poderia até ser curado, poderia, porque Deus poderia usar outro caminho. Mas Naamã também poderia morrer com a sua doença ali e não conhecer. Mas Deus utilizou daquela menina e fez com que o milagre pudesse acontecer e que mais pessoas fossem atingidas pelo poder de Deus. E é isso que eu digo a vocês. Sejamos pessoas fiéis a Deus, onde quer que estejamos, independente da circunstância. E seja você também um propagador da palavra de Deus. Assim como estamos nos dispondo a estarmos aqui, gravando vídeos para levar a mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus, faça você também a sua parte. Curta, compartilhe, para que o YouTube compreenda que o conteúdo é bom, que é o conteúdo da palavra de Deus. Não estou aqui para me aparecer, mas para falar do Deus a qual eu servi, o Deus a qual eu sirvo, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Essa semana tem mais, logo mais teremos algumas novidades, certo? Permaneçam conosco, como eu disse, curta, compartilhe, leve você também a palavra de Deus. E faça como Naamã, entregue-se a Deus. Se você pediu algo, dessa vez não conseguiu, continue. Lembre-se que Naamã precisou passar por 7 vezes até conseguir o seu milagre. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês.